Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Débora Bica e nesse vídeo eu escolhi compartilhar com vocês as consciências que foram contribuição para que eu conseguisse olhar para as minhas sombras. Hélio Couto tem uma série chamada O Reino das Sombras. Quem ainda não assistiu, eu aconselho que assista. Isso é de extremo valor para o nosso processo da expansão da consciência. Olhar para a sombra, receber da sombra, abre um espaço enorme de possibilidade. Sombra é tudo aquilo que está reprimido dentro do ser, seja de bom ou de ruim, mas é aquilo que a gente procura esconder da gente mesmo. É o que eu sei que estou fingindo não saber, meu respeito. Aquilo fica borbulhando, fervilhando dentro do ser. E quando alguém toca naquele assunto, a gente se irrita, a gente disfarça, se emociona, incomoda. Isso que está reprimido dentro do ser é chamado de sombra. As consciências que foram aí a contribuição para que eu recebesse das minhas sombras foi a de Hélio Couto, do Gary Douglas e da cantora Paula Fernandes. Foram essas três consciências que me levaram hoje para um espaço de leveza que eu me encontro. Eu compartilho lá no meu perfil do Instagram toda semana cases de atendimento que eu faço com barras de axis, com facelift e cases também de classe de barras e de facelift. E eu escolhi relatar aqui o case que ocorreu na classe do Rio de Janeiro no canal do YouTube. Por quê? Simplesmente porque foram tantas consciências, gente, tanta consciência que 15 minutos que o Instagram me oferece ali para que eu pudesse falar não seria o suficiente para eu poder trazer o que eu vou trazer hoje. Receber das sombras começou no início da semana. Eu coloquei lá no meu perfil do Instagram um vídeo, sexta-feira, antes de viajar para o Rio de Janeiro. Eu coloquei um vídeo de uma aluna que questiona ali o hotel que eu escolhi para uma das minhas classes que ainda não aconteceu. Eu tenho lá os grupos no WhatsApp e das classes, e essa menina me chamou então no privado e me falou que estava incomodada com o hotel que eu tinha escolhido, porque o hotel ficava num lugar bastante perigoso e estava tentando me ajudar ali, me dando novas sugestões. Óbvio que eu estou presente no meu corpo, eu percebi que eu estava diante de algo que precisava ser resolvido. Então eu pergunto para ela, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? O que tem nesse hotel? O que teve nesse hotel? Qual é a sua ressonância com esse hotel? E ali ela relata que o entorno do hotel era um lugar onde ela precisou buscar por muito tempo um familiar, que era dependente químico. Então ali eu já aproveitei no telefone mesmo para facilitar aquela aluna, destruir e descriar este lugar que ela não recebia da sombra, porque só olhando para isso a gente poderia resolver. Se ela estava parada no tempo e no espaço naquele hotel, era justamente para aquele hotel que ela precisava olhar, e por isso a classe estava sendo marcada naquele lugar. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu já vou na consciência e na energia dessa classe e vou fazendo perguntas. Que ressonância que a classe do Rio de Janeiro tem com sombras? O que eu vou encontrar lá? Quando eu chego num apartamento, na entrada do apartamento eu já tinha um quadro de uma floresta negra. Quando começou a chegar os alunos pro curso, uma das meninas trabalha com tarô e pedimos então que ela tirasse uma carta. A primeira carta que se apresenta então é do diabo, ali vestido de morcego, com asas de morcego, representando o submundo, o oculto, a sombra. E eu já estava sentindo que era isso que eu ia trabalhar ali. Conforme a classe foi acontecendo, eu fui facilitando os alunos e foi vindo a sombra de cada um. Aqueles lugares que a gente finge não olhar, aquele assunto que a gente mente pra gente mesmo que tá resolvido, aquilo que tá reprimido. Começou vindo um a um. E a gente foi ali trabalhando, destruindo, descriando e fechou ali a classe num espaço de leveza para todo mundo. Quando encerra as minhas classes, então no domingo, eu escolho ficar mais uns dias no Rio de Janeiro. E quando eu estou diante da praia, na segunda-feira, então eu faço uma pergunta. Universo, de onde eu não estou recebendo? Que se eu recebesse, eu criava uma vida orgásmica. E fiquei esperando o universo me responder. Eu recebo de tudo e de todos. Eu já mudei o meu paradigma. Eu não busco na mente as respostas. Eu faço uma demanda pro universo e o universo que me mostra, porque tá tudo emaranhado, tudo é uma coisa só, é tudo uma única consciência. Então aquelas pessoas na praia seriam ali, então, o meu universo.
a oportunidade então do universo me dar a resposta para a pergunta que eu estava fazendo. Em seguida, então, eu vejo se aproximar um homem, ele olha para mim, eu olho para ele, e ele chega, um desses homens, né, que oferece de tudo, né, de comida na beira da praia. Então ele chega perto de mim e oferece empanadas argentinas. Eu olho para ele, agradeço e pergunto pro universo, o que está certo sobre isso? O que mais é possível aqui? Em seguida, então, vem uma moça. Ela olha para mim e diz, empanadas argentinas? Eu agradeço e fico ainda na pergunta, o que mais é possível? Até que vem um rapaz, eu chamo ele, vejo que ele está vendendo incensos, escolho comprar aquele incenso, ele parecia um jamaicano, algo parecido. Quando ele se aproxima, eu compro o incenso dele e pergunto de onde ele é. Então ele responde, Argentina. Quando esse homem foi embora, eu fiquei então me perguntando, como o universo que eu não recebo da Argentina, se eu recebo da Argentina o tempo todo? Eu amo a Argentina e tudo que ela representa, que estou fazendo um trabalho para a Argentina, namorei um argentino, recebi de tudo que aconteceu, como que eu não estou recebendo da Argentina? Se eu recebesse, eu criava uma vida orgásmica? Como assim? E resolvi tomar um banho de mar. Quando eu entro no mar, vem uma onda tão forte, mas tão forte que ela quase me derruba. E eu tenho ali a percepção de que eu tinha que mergulhar mais fundo nessa onda. E aí eu mergulhei. Quando eu saí numa sensação de plenitude. Quando eu me sentei, a consciência veio. Gente, quando você está disposto a receber de verdade do universo, sem nenhum julgamento, o que ele vai te apresentar, você tem ali a clareza, as respostas para tudo que você precisa. A consciência da Paula Fernandes naquele momento ali foi a grande contribuição para mim. Eu tive total clareza do que estava acontecendo comigo, do que acontece comigo e que eu estava ali fingindo não saber. Quando eu tive o relacionamento na Argentina e tive todas as consciências de por que eu criei aquele relacionamento, de amar uma pessoa de forma incondicional, de que esse homem me trouxe ali a oportunidade de conhecer esse espaço do qual se estendeu, não só para um homem, mas para um país e para o planeta inteiro, porque depois daquele dia eu experienciei isso e nunca mais deixei de amar as pessoas de uma forma incondicional, sem esperar nada em troca delas, né? A Paula ali foi essa chave para eu me reconhecer como um ser amor. Então eu continuei pedindo a consciência dela. Eu já tive umas 2 ondas depois do que aconteceu na Argentina e eu pedi novamente a consciência da Paula pro professor Hélio. Aí veio ali, né, com total clareza tudo que estava acontecendo na minha frente. Paula Fernandes é uma pessoa que ela cria muito, amando. Ela tem uma música chamada Encantos. E nessa música, Meus Encantos, ela fala que ela, sem amor, sem ilusão, na vida dela, ela se considera uma pessoa morta. Sem amor, sem ilusão, sem esse espaço na vida dela, ela não cria, é como se ela estivesse morta. Quando eu percebo isso, que estava acontecendo a mesma coisa comigo, eu vi que apesar do namoro não se prolongar, não dar certo, digamos assim, e eu ter recebido todas as consciências que eu recebi dele, apesar da gente não estar junto, eu continuei criando a partir disso. É como se o libido e o amor que eu tinha por ele fosse uma espécie de combustível. Eu percebi que ele era o meu combustível e que eu criei muito depois que eu vim da Argentina. Percebi que eu criei mais conteúdos, eu percebi que um grande projeto que eu tinha, que era de fazer então um produto online, um produto de unificação com todo, né, que eu vou presentear vocês em seguida com ele, vou fazer o lançamento desse produto no mês de março, no final do mês de março. Foram criações que foram acontecendo depois dessa paixão. Então eu me vi ali, com pico de onda, com a consciência da Paula, para entender que independente de estar ou não com aquele homem, independente de ter um relacionamento físico, eu estava criando a partir do libido e do amor que eu sentia dentro de mim. Entendi por que vinham tantas
pessoas da Argentina. O universo só estava respondendo para mim. Você quer uma vida orgásmica? Requer que você tenha esta energia, que você tenha a energia do libido, da paixão, do amor. Você cria a partir disso, independente de estar ou não com a pessoa. A consciência veio e eu fiquei em choque. Eu disse, ok, tudo bem, compreendi o universo. Mas eu escolho também um relacionamento. E aí? O que fazemos aqui? E fui para a pergunta. Eu destruo e descrio todos os lugares onde eu escolhi amar apenas esta pessoa, né? E escolho também receber da minha vida, do relacionamento e de tudo que ele representa. Escolho criar, amar alguém que esteja comigo. Então, larguei a pergunta novamente. E agora, universo? O que você me apresenta? No final do dia, eu estou no Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro é uma cidade com bastante libido, com muitas pessoas. O libido exala, assim, pelas ruas, né? Então, eu fui, digamos, cantada por um homem. Quando eu fui cantada por um homem, eu percebi que este homem tinha intenções de ficar comigo, este homem queria sexo comigo. Bateu num lugar estranho dentro de mim. Era como se eu fosse casada. Eu não me senti incomodada com aquela cantada, mas foi como se eu fosse casada. E eu falei isso pra ele, olha só que estranho. Eu tenho a sensação de eu tenho a sensação de como se eu fosse casada. Eu preciso fazer perguntas. E fiz perguntas. O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Percebi, então, que em algum lugar dentro de mim eu estava com alguém, estava namorando, né? Eu estava ainda com aquele homem, como se ele tivesse energeticamente sendo meu namorado, e eu estava criando a partir disso. Percebi então que o tempo todo, depois que eu destruí e descriei os lugares dos quais eu não queria mais ficar naquele espaço, eu parei de criar com a mesma, não mais com a mesma intensidade que eu criava antes, quando eu estava ainda com ele, né? Então, eu percebi que, nossa, como assim que eu estou casada? Eu preciso destruir e descriar isso. E fui de novo pro processo. Destruir e descriar todos os lugares onde eu estou energeticamente casada com uma pessoa quando eu não estou. Destruir e descriar todos os lugares onde eu estou escolhendo namorar uma pessoa e amar uma pessoa que não me ama e não me quer. Agora, universo. E fiz a demanda. Agora, o que mais é possível? Durante a noite, então, eu escolho receber deste homem. Eu escolho ver ele novamente. Eu escolho, então, dar uma chance, né? Pra mim mesmo, pra mim, pra ele, de rolar alguma coisa. E vou dormir. Quando eu vou dormir, gente, eu recebo ataques espirituais de uma série de espíritos. Me fugiu agora o nome deles, mas era como se fossem espíritos que se alimentam da energia sexual. Eu sabia que eu estava lidando com aqueles espíritos. Eles tocavam o meu corpo todo e riam. Eles davam gargalhadas. Quando eu vejo aquele monte de gente, eram homens e mulheres nus me tocando. Quando eu vi eles, eu fui usar as ferramentas do Axis que eu conheço. Eu fui então facilitar entidades. Eu aprendi a facilitar entidades na classe O Fundamento. Então eu comecei a facilitar eles davam gargalhadas na minha cara. Então eu fui pro processo de facilitar demônios. Eles riam na minha cara. Absolutamente nada funcionava. Eles não respondiam ao que eu fazia, eles simplesmente debochavam de mim. Então, eu passei a noite ali, naquela tortura, e até que eu consegui sair daquilo ali. Quando eu acordei, eu estou com uma menina, uma aluna no apartamento que trabalha com tarô. Então, eu pedi pra ela, eu disse, Paula, olha só, eu preciso saber uma coisa, eu preciso que você abra o tarô e tire uma carta pra mim. Eu preciso saber se esses espíritos que me atacaram esta noite já são conhecidos, se eu já conheço eles e se eles já me conhecem. É só isso que eu preciso saber. E aí, ela tira a carta e diz sim, são conhecidos. O que está certo sobre isso? E aí, fica claro pra mim. Gente, é como se abrisse algo tão fechado dentro de mim.
abrisse um bueiro que estava fechado dentro de mim e aquilo saltou na minha cara. Era como se no meu inconsciente existisse uma sombra da seguinte forma: se você fizer sexo, você desce. Se você fizer sexo e tudo que ele representa, orgasmo, prazer, se você se sentir mulher fazendo sexo, você perde a iluminação. É uma coisa muito louca, é uma coisa inconsciente, mas eu percebi que talvez aquilo estivesse acontecendo comigo. Sabe quando o professor Hélio Couto fala, você vai se iluminar e não pode mais comer feijoada? Era como se fosse algo desse tipo. Eu percebi que talvez dentro de mim, em alguns lugares, se eu recebesse do prazer do sexo, era como se eu voltasse no tempo, na época que eu fazia programa. E talvez isso fosse algo errado e ali estava a culpa, disfarçadinha, bem disfarçadinha, mas ela estava ali. Então por isso aqueles espíritos riam. Era como se eles dissessem, vai lá, você não quer fazer sexo? Você não quer receber desse lugar? Então vai lá, faça e depois volte pra cá. Estamos te esperando. Eles riam e eles eram familiares. Quando essa consciência veio pra mim, eu levei um susto. Eu fiquei em choque. Como assim, gente? Isso é inconsciência pura. A consciência inclui tudo, inclusive o sexo. Uma vez que eu tô escolhendo não receber de algum lugar, o que está certo sobre isso? Eu estou na separação, eu estou na inconsciência. E por que eu não quero receber desse lugar? O que isso representa para mim? E ali era uma sombra. E então eu entendi por que eu criei o relacionamento que eu criei na Argentina também. Porque além de todos os pedidos que o universo atualizou através da mão daquele homem, lembra, ele me rejeitou como mulher. Não toque em meu corpo. Ele não queria sexo comigo. Então eu percebi que eu já crio um homem que vai fechar o meu campo yang, que eu vou criar um monte de coisas a partir do libido que eu sinto por ele, mas ele não quer sexo comigo. Então, era como se eu ficasse numa espécie de zona protegida. Quando eu olhava para ele, quando eu lembro dele, eu lembro com tanta pureza, com tanta doçura. Era como se ele fosse um anjo. Ele representa uma espécie de anjo para mim. Então, é um terreno tranquilo para eu estar. Eu não preciso fazer sexo. Embora, gente, de forma consciente eu falo pra vocês, eu fui pra Argentina com o libido do tamanho do Himalaia, mas de uma forma inconsciente, eu não tava escolhendo receber do sexo. Então, eu já me conecto com uma pessoa que não vai me entregar isso. Então, eu só tive essa clareza no Rio de Janeiro, depois dessas classes. Toda vez que eu facilito uma classe de facelift, eu sempre descubro muita coisa ainda a respeito da minha mulher. Porque eu tô ali facilitando outra pessoa, mas sempre que a gente está ali trabalhando, até correndo umas barras, você está recebendo as suas barras, aplicando um facelift, você está aplicando um facelift em você está facilitando uma classe, você está dando e recebendo. Então, sempre que tem uma classe de facelift, e no Rio de Janeiro teve uma classe de facelift, eu recebo mais consciência a respeito de questões sobre a minha mulher, sobre a minha sexualidade, sobre o meu libido. Então, eu descriei todos esses lugares, onde eu estava escolhendo receber de muitos lugares, mas ainda não recebia do sexo. E era algo que estava tão oculto e tão disfarçado atrás daquele amor que eu não tinha visto. No momento que eu descriei, então eu escolhi receber daquele homem no Rio de Janeiro. E eu falo pra ele, né? E foi muito curioso, porque ele me relatou que ele tinha questões também em relação ao sexo, pela cultura dele. Geralmente, quando um homem quer sexo com uma mulher, ele tem que ter uma espécie de compromisso. Então, quando ele fazia sexo com uma mulher que não era namorada dele, vinha um espaço do errado dele. Então, ele começou a reprimir esta energia, a energia yang. Então, ele tinha ali a energia mais feminina, porque estava retraindo o seu yang. Gente, não existe separação de nada. Se você vai reprimir uma energia para uma coisa, mesmo que ele tivesse ali a intenção de reprimir energia para o lado afetivo, vai respingar no profissional, na vida social e em todo o resto, né? Então,
Quando você não recebe de um lugar, você não recebe deste lugar e de tudo que ele representa. E Yang é a energia do fazer, a energia da ação, a energia da criação. E era justamente os lugares aonde ele vinha já há bastante tempo, questionando si mesmo. Ele me relata também que quando ele me viu, ele achou estranho porque o libido, o tesão veio antes da atração. Isso foi uma informação preciosa para mim, porque eu percebi que estava tendo uma troca ali. Estava acontecendo uma cura dos dois lados. Este homem, então, através de mim, ele recebe dessa energia para potencializar e para ele abraçar o seu yang e sair do julgamento disso. E então, eu posso fazer sexo com uma mulher que eu não tenho um compromisso e tá tudo bem. Eu sou um homem, eu tenho esta energia, a energia forte do fazer, a energia forte do libido, né? Então, esse homem sai por completo do julgamento de si, do seu próprio libido. Em contrapartida, este homem me liberta de um lugar onde eu não estava escolhendo receber. Porque quando este homem me olha como uma mulher, bateu naquele lugar, e se bateu, era algo que eu precisava olhar, perguntar, trazer à tona e resolver. Então, eu escolho receber dele. Recebemos um do outro. Curamos, né, essa sombra sexual, né, de reprimir a mulher e o homem na questão sexual. Eu comento, então, com a menina que estava no apartamento comigo, minha aluna, eu disse pra ela, hoje à noite, eu é que vou chamar esses demônios, porque eu preciso conversar com eles. E ela brincando, disse assim, como assim? Você vai chamar demônios aqui no apartamento? Eu disse, não, eu tô brincando com você. É óbvio que hoje não vai vir demônio nenhum. Mas se eles vierem, eu preciso agradecer. Sim, agradecer. Porque no momento que eu recebi dos demônios, eu tive consciência do que estava acontecendo. Incrível como o mal também trabalha a favor do bem, não é mesmo? Aqueles espíritos ali debochando de mim. Espíritos que depois eu tive total clareza que são os espíritos que trabalham, que recebem e buscam energia sexual. Eles ficam ali sugando as pessoas enquanto elas estão fazendo sexo. Então, eu tive muita clareza porque ao receber desses espíritos, dessas entidades, desses demônios, me veio ali saber mais sobre mim. Lugares que eu ainda estava na inconsciência, lugares que eu sabia, na verdade, mas estava fingindo não saber. E que eu tive a oportunidade, no Rio de Janeiro, que é um lugar que é puro libido, exala sexualidade, né? Exala libido. Eu pude, então, receber dessa energia quando eu recebi ali dos meus alunos, quando eu recebi daquela cidade, para trazer clareza para minha vida. Então, eu escolhi, gente, falar hoje de coisas tão íntimas. E quando eu estava ali preparando esse vídeo para subir, eu estava com uma pessoa na minha casa, uma menina que eu estava atendendo, e ela disse, nossa, Débora, como você fala de coisas muito íntimas? Disse para ela, quando eu escolhi abrir este canal, quando eu escolhi o meu perfil do Instagram, foi para levar consciência e verdade. Eu poderia ficar horas e horas falando de vários conteúdos, mas as experiências, gente, as experiências, as consciências que vêm no dia a dia, o que a gente vai aprendendo no dia a dia, eu acredito que é o que cria mais. Pelo menos é o que eu vejo nas minhas classes. Uma das minhas alunas escolhe ficar uma semana comigo no apartamento e eu percebi que lá no final da semana ela já não funcionava mais por pensamento, sentimento e emoção. Ela recebia e funciona hoje a partir do saber ser, perceber e receber. Porque ela foi vendo o jeito que eu funciono. Eu faço uma pergunta pro universo, espero o mar responder, os barcos, os carros, a comida. Eu recebo de tudo e de todos. Eu não digo não pra nada. Tudo eu recebo e pergunto que consciência tem aqui. É estar na permissão de receber tudo, porque tudo vai nos levar para sermos melhores, vai levar para expandir a nossa consciência. E foi lindo ver a minha aluna ali recebendo de mim e crescendo também. Então eu escolho sim falar de todos esses assuntos e gravar vídeos para vocês quando realmente vem algo transformador. Aqui no YouTube eu coloco as experiências que eu sinto na minha vida, na minha pele. E lá no meu perfil do Instagram
Eu compartilho as consciências que se apresentam nas classes que eu facilito, nos alunos que eu facilito, nos atendimentos que eu faço. Então, quem ainda não me segue lá no meu perfil do Instagram, começa a me seguir lá, então. É os.escola da consciência, tá bom? Muito obrigada a quem dedicou mais um tempo do seu dia para ouvir esse vídeo, tá bom? Recebam das sombras de vocês, coloquem luz lá, sempre abre um espaço gigante de possibilidades, tá bom? Obrigada.